Queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos dando continuidade nessa manhã à nossa série de mensagens intitulada O Livro dos Salmos. Eu convido você para abrirmos juntos a palavra de Deus no Salmo de número 104. Salmo de número 104. Um salmo longo, um salmo extenso, e que eu terei o privilégio de fazer a exposição dele em duas partes. Então, 35 versículos que eu convido você a estudar comigo nesse domingo e no próximo domingo. Salmo de número 104. Especialmente hoje, nós leremos o texto sagrado do verso de número 1 ao verso de número 23. Salmo 104, do verso 1 ao verso de número 23, é o texto que nós estudaremos na manhã de hoje. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas de divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Querido Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã, a que use de misericórdia para com a minha vida. Dê-me facilidade de comunicação e de entendimento ao meu coração e dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Deus, nos comunique aquilo que o Senhor mesmo quer. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estudar esse texto, de aprender com ele, e que nessa manhã saiamos daqui edificados, ó Deus, pelo Senhor. Eu peço isso orando em nome e por amor a Teu Filho Jesus. Amém e amém. Nós vivemos um momento da história em que é frustrante nós testemunharmos o avanço numérico das igrejas evangélicas no Brasil e, ao mesmo tempo, a superficialidade da fé bíblica. Grande parte das pessoas, seja crente ou não crente, elas conhecem hoje em dia muito pouco a respeito de Deus, a respeito da Bíblia. A rotina do homem contemporâneo é basicamente centralizada nele mesmo. Isso porque a busca do ser humano tem sido de fazer com que todo o êxito das realizações dele dependa apenas do seu esforço e não mais de Deus. Ou seja, Deus já não é mais tão necessário no mundo pós-moderno. Talvez isso aconteça porque nós nos tornamos muito utilitaristas.
nós nos tornamos focados nas finanças, nós nos tornamos focados na segurança material. Mas talvez isso aconteça porque a nossa relação com Deus esteja, de fato, não mais em primeiro, mas em segundo plano. O homem não tem mais interesse por Deus. Um exemplo muito claro disso, meus irmãos, é o surgimento do panteísmo. O panteísmo é a crença de que Deus e o universo são idênticos, ou seja, é a morte da pessoa de Deus. Na visão panteísta, Deus não é um ser pessoal. Na visão panteísta, não há um Deus criador. Os panteístas, eles têm como essência, como marca, a fusão do divino com aquilo que já existe. Então, para o panteísta, se Deus ele está no sol, se Deus ele está na lua, se Deus ele está na água, na árvore, no mar, no campo, eu não preciso buscar a Deus, porque para o panteísta, Deus é tudo em todo o lugar. É importante nós não confundirmos panteísmo com a doutrina da onipresença. Na onipresença, Deus está em todo lugar, sim, mas Ele não é tudo em todo lugar. Na onipresença, Deus não é a terra, Deus não é a folha, Deus não é a árvore. Essa é a visão cristã, é nisso que nós cremos. Agora, no panteísmo, Deus está em tudo. Quem foi um dos principais expoentes dessa visão foi um filósofo ocidental. Spinoza, ele acreditava, e ele deixa isso registrado na sua obra chamada Ética. Spinoza, ele acreditava que Deus e a natureza são uma única substância, são a mesma substância. Para Spinoza, o conceito de Deus era equivalente ao conceito de universo, simples assim. Agora, veja qual que é o grande problema em tudo isso. Segundo uma pesquisa da REIA, a revista de estudos e investigações antropológicas de Pernambuco, o panteísmo hoje ele tem um novo nome. Nas universidades ele é chamado de um movimento cultural e filosófico e ele pode também ser chamado de pensamento ecológico e espiritualidade alternativa. Tome muito cuidado porque é isso que seu filho ouve na universidade, tá bom? Pensamento ecológico e espiritualidade alternativa. A ideia desse movimento, de um novo nome, é uma ideia muito simples e a ideia eu trouxe ela para você, veja só, olha só. Eles dizem o seguinte: em um mundo perfeito, todos seríamos panteístas, porque a perfeição não envolve crer em divindades ou espíritos, mas em um apoio forte à ética ambiental, considerando a Terra como uma entidade sagrada. Eles dizem mais, veja só. Hoje, com a destruição da biosfera e o consumo excessivo dos recursos naturais, o panteísmo se coloca em uma nova posição. Nós defendemos, dizem eles, a Terra e desfrutamos da natureza em toda a sua beleza e esplendor. Amar a Terra é um impulso poderoso que garante um estilo de vida ecologicamente correto. Olha só. Hoje, meus queridos, nós estamos diante de um texto muito interessante. Se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, veja. Esse texto do Salmo 104 é um texto que fala para nós sobre a criação. Mas esse texto do Salmo 104, ele também fala sobre o Criador, sobre Deus e sobre a natureza. Olhe para a sua Bíblia. Veja o título que a Sociedade Bíblica do Brasil dá para o Salmo. O Salmo de número 104 tem por título o quê? Louvor a Deus Criador. Isso está aí, meu irmão, minha irmã, por uma razão muito simples. A razão é, por mais que a natureza, por mais que a criação sejam gloriosos, o motivo da nossa adoração não é a natureza e não é a criação, mas o motivo da nossa adoração é o Criador. Esse é o motivo. E esse é o tema do Salmo de número 104. Ainda que nós nos surpreendamos com aquilo que o Senhor, pela sua majestade, fez, a nossa adoração não deve ter por foco a natureza criada. Por quê? Porque a adoração a qualquer aspecto da criação é claramente expressa nas Escrituras como idolatria. Quando nós adoramos ao sol, quando nós adoramos a água, a árvore, a terra, seja o que for,
que não Senhor, nós estamos vivendo em idolatria. É isso que o Salmo vai nos mostrar. É um salmo grande, e por isso nós vamos dividir ele em duas partes. No primeiro domingo hoje, eu quero estar expondo o salmo, olhando aquilo que o salmo chama de o real motivo da nossa adoração. E eu quero fazer isso observando os versículos 1 a 23 que nós lemos. Na próxima semana, observando os versos 24 a 35, nós terminaremos o salmo falando sobre as maravilhas do Criador. Mas hoje, especialmente a partir do tema, o motivo da nossa adoração, eu gostaria de tratar com você a respeito daquilo que o Salmo chama de louvor ao Criador. Louvor ao Criador. Sproul, um dos comentaristas desse texto, ele declara o seguinte, veja só, ele diz: o Salmo 104 afirma que somente o Criador, e não qualquer aspecto da criação deve ser adorado. É somente o Criador que deve ser adorado. Charles Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, diz o seguinte sobre o Salmo 104, ele diz: esse salmo trata Deus com uma existência pessoal, ou seja, Deus é quem se ama, Deus é em quem se confia, e Deus é em quem, ou a quem se adora. Deus é aquele a quem deve ser dirigida a nossa adoração. Ele é o real motivo de nós fazermos o movimento de sairmos das nossas casas, e você fez isso assim como eu hoje, e virmos para cá no domingo, para esse lugar chamado igreja. Deus é a razão de nós estarmos aqui nessa manhã. Diz a Bíblia, meu irmão, que hoje as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Deus, Ele é o motivo pelo qual nós levantamos da cama hoje. Ele é a base para tudo aquilo que nós fazemos quando nós desfrutamos de toda a nossa dinâmica de vida. É isso que declarou Paulo, por exemplo, quando lá em Atos, capítulo 17, em Atos, no capítulo 17, versículo 28, quando Paulo estava dialogando com os filósofos gregos no Areópago, o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é a ideia. E aí, queridos, o Salmo de número 104, então, dos versos 1 a 23, vai desenvolver 3 motivos para a nossa adoração. E esse é o tema que eu gostaria de rapidamente tratar com você na ocasião de hoje. Motivos para a adoração. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta e vá acompanhando à medida que nós vamos expondo o texto. O texto vai começar nos apontando um primeiro motivo para nós adorarmos somente a Deus. E em primeiro lugar, então, o primeiro motivo da nossa adoração é apresentado nos versículos de número 1 ao versículo de número 4. E o primeiro motivo da nossa adoração é o grandioso poder de Deus. O grandioso poder de Deus. O texto começa, queridos, com uma saudosa expressão de adoração e de louvor. O salmista, ele declara, veja o verso primeiro, o salmista declara: bendize, ó minha alma, ao Senhor. A NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, traduz esse verso da seguinte maneira: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ou seja, o que nós temos aqui logo no início é uma saudosa expressão do mais íntimo do ser do salmista, anunciando o Senhor como sendo o alvo da sua adoração. É por isso que o salmista menciona, olhe para a sua Bíblia, a minha alma. O salmista, ele está declarando um sentimento de integridade, de inteireza, de completude, de totalidade do seu ser, adorando somente a Deus. Então é uma saudosa expressão de adoração. E aí, queridos, o texto continua. E ele continua declarando que o grandioso poder de Deus é revelado em glória, e é isso que o verso primeiro vai declarar. Por isso o salmista diz, veja, olha só: Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. A expressão aí no texto, sobrevestido de glória, meus irmãos, ela pode significar vestido de majestade, ou vestido de poder. É um Deus que tem nas suas vestes, na sua roupagem, o poder, a glória, a magnificência.
É como se o Salmo estivesse dizendo que faz parte das vestes, faz parte da roupa de Deus, da vestimenta de Deus, aquilo que Ele veste, aquilo que Ele é. O que faz parte? A glória e a majestade. Talvez, queridos, a ideia do salmista ao iniciar esse cântico dessa forma fosse a de começar revelando quem é o nosso Deus. E ele faz isso de forma profunda, da forma mais profunda possível. Ele declara o poder grandioso de Deus que é apontado em glória. Vem o versículo 2, olha só. E o verso 2 declara que essas vestes de glória expressas no verso 1 são estendidas no céu, diz o texto, como uma cortina. A ideia é a da grandeza do poder de Deus alcançando o céu. Uma grandeza que está sendo espalhada das vestes de Deus para a sua criação. Nós vamos falar disso mais à frente. Sproul comenta essa parte do texto, olhando para o verso 1, mas também olhando para o verso 2, sobrevestido de glória, onde o texto fala da extensão do céu como uma cortina, e ele diz algo interessante, porque a impressão que nós temos, eu não sei se é a impressão que você tem, é a impressão que eu tenho quando eu leio o texto, é de que o salmista está dizendo aqui que o poder de Deus vai até o céu. Isso é maravilhoso. Mas o doutor Sproul afirma que na primeira seção do Salmo, o autor ele revela uma metáfora, como se fosse a veste de Deus. Ou seja, a natureza criada é parte da impressão do glorioso poder de Deus. Detalhe, um poder ilimitado. Só que agora, por favor, veja os versos 3 e 4. Olha só. Agora, os versos 3 e 4 vão revelar a autoridade deste grandioso poder. Se por um lado os versos 1 e 2 revelam a glória, ou apontam a glória, os versos 3 e 4 revelam a autoridade. Porque este poder grandioso de Deus, ele é ilimitado. No texto, como eu disse, embora o salmista declare a extensão do poder de Deus tal qual o céu, veja só o texto. O texto aponta nuvens, ele declara isso no versículo 3. O texto aponta cortina, ele declara isso no versículo 2. O texto aponta anjos, ele declara isso no versículo 4. Aponta vento e labaredas de fogo, ele declara isso também no versículo 4. Então, embora o salmista declare a extensão do poder de Deus como o céu, nós precisamos nos lembrar que a linguagem é poética. E muito provavelmente o salmista, ele está limitado ao seu tempo. E ele não tinha o conhecimento do incontável número de galáxias, de planetas ou de demais lugares do universo que também são governados pelo poder de Deus. Por isso, aparentemente, ele limita o poder de Deus ao céu. No entanto, a grande verdade é que ao longo do texto, ao longo do Salmo, nós vamos ver que o poder de Deus ele é infinito, ele é ilimitado. Ele é grandioso em poder e glória e em autoridade. Que maravilha é isso. Que maravilha é isso. Meu irmão, isso aqui precisa impactar a sua adoração, tá? Quando você está aqui na igreja adorando o Senhor, ou quando você se coloca diante de Deus em oração, você precisa ter o reconhecimento e o conhecimento de quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Em todos os momentos da sua vida em que você se apresenta diante do Senhor, até mesmo no seu dia a dia, quando talvez você até se esqueça de que Deus está com você o tempo todo, você precisa saber quem é o seu Deus. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus tão grande que não existe lugar que esteja fora do alcance dEle. O Deus a quem nós servimos é um Deus tão grande que exatamente nesse momento, enquanto nós estamos aqui cultuando a Ele, Ele está governando os astros, Ele está governando as galáxias, Ele está governando os planetas, Ele está no mais profundo dos mares, regendo cada detalhe do cosmos, e ao mesmo tempo esse Deus está aqui agora, falando ao seu e falando ao meu coração. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos, e isso precisa impactar a sua adoração. Certos de que, primeiro, não há nada que aconteça na nossa história que não seja conduzido pela mão poderosa do Senhor. Segundo, a nossa adoração deve ser motivada pelo fato de que o nosso Deus não se limita a céus,
não se limita à terra. O nosso Deus não se limita à natureza, porque Ele criou a natureza. Ele estabeleceu os fundamentos da terra. E toda vez que nós estamos diante dele, nós estamos diante daquele que pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Hebreus capítulo 1, versos 10 a 12, declara o seguinte: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Olha só as vestes sendo representadas novamente. Também qual mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O primeiro motivo da nossa adoração, queridos, deve ser o grandioso poder de Deus. O nosso Deus que é grande, o nosso Deus que é poderoso, o nosso Deus que é digno de toda adoração e tem toda a autoridade. Mas o texto nos ensina mais. Em segundo lugar, o segundo motivo da nossa adoração agora é apresentado nos versículos 5 a 18. E a partir de agora, dos versos 5 a 18, o texto vai apresentar como segundo motivo da nossa adoração o governo soberano do Criador. O governo soberano do Criador. A partir do versículo de número 5, o salmista ele vai assumir claramente uma postura contrária ao panteísmo. E ele vai deixar claro para nós que Deus criou todas as coisas, Deus está em todos os lugares, mas Deus ele não é todos os lugares. Então, a ideia de Deus e universo, essa ideia ela precisa ser o seguinte: Deus não é o universo. Ele criou o universo. E o sentido da palavra hebraica lançaste, aí do versículo de número 5, é justamente essa. Talvez a tradução portuguesa ela não seja tão clara, mas a expressão hebraica yassad se trata de um verbo hebraico, kal. Essa expressão poderia ser melhor traduzida por aquele que firmou, ou aquele quem colocou. O que o salmista está nos dizendo aqui é que Deus é quem estabeleceu todas as coisas na natureza criada, tudo em seu lugar, tudo em seu devido lugar. E Ele está presente nessa natureza, governando todas as coisas, e isso deve nos levar a adorá-lo. Nós adoramos a Deus porque Ele está em todos os lugares, regendo todas as coisas, controlando e sustentando o universo. Então eu repito, Ele não é o universo, mas Ele é quem estabeleceu o mesmo. É como declara o Salmo 139, você conhece o Salmo 139? Eu gostaria de ler o Salmo 139 com você. Lá no Salmo 139, versos 7 a 10, o salmista nos fala sobre esse governo soberano de Deus. Por favor, deixe o texto marcado aí no Salmo de número 104 e leia comigo o Salmo de número 139. Salmo 139, nós vamos ler os versos 7 a 10, toda a igreja em uma só voz, bem forte, diz o seguinte o texto. Salmo 139, 7 a 10, o texto diz, juntos: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então a destra de Deus governa, sustenta, controla todo o universo. É isso que diz o texto. E esse é um motivo para que nós adoremos o Senhor. Volte para o Salmo 104, veja só o que diz lá, olha só, versículo 6. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Aqui o texto pode ser uma clara referência ao início de tudo, quando diz Gênesis capítulo 1, versículo 2, você conhece o texto? Que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou pode ser até mesmo, quem sabe, ao dilúvio, uma referência ao dilúvio, quando as águas cobriram toda a superfície da terra. Fato é que, independente de um ou de outro, o salmista está declarando que Deus é quem governa tudo isso.
Versículo 8, olhe no Salmo 104. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado, ou seja, Deus é quem prepara tudo. Versos 9 e 10. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Mais uma vez, uma possível referência ao dilúvio ou ao início de todas as coisas. Mas seja um ou outro, o texto fala que é Deus quem estabeleceu até mesmo a divisa das águas. E Ele controla tudo isso. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei das maravilhosas experiências de pescaria. Nós temos condições, principalmente porque lá em Goiás, quando nós vamos pescar, nós temos condições de ver, às vezes, a divisa das águas, que é algo, na minha opinião, inexplicável. Como é que as águas de um rio não se misturam com as águas de outro? Não se misturam. A gente vê isso em Goiás, no Rio Araguaia, a divisa do Rio Araguaia com o Rio Vermelho, as águas não se misturam. É isso que o texto está falando. No norte do país, você tem isso de uma maneira muito mais clara, quando você vê o Rio Negro e o Rio Solimões. Dois rios distintos, mas que as suas águas não se misturam. É algo maravilhoso. É parte da criação de Deus. Ele governa todas as coisas. E aí diz o texto que ele cuida também dos animais do campo, desde os grandes animais até as aves do céu. Os versos 11 e 13, olhe para o texto, falam que Deus envia as chuvas e dá de beber a todos os animais do campo. No verso 14, o salmista fala inclusive do cuidado de Deus sobre a última criação. Olha que maravilha. O cuidado de Deus sobre o homem, quando, veja o texto diz, ao fazer crescer a relva para os animais e as plantas, Deus também o faz para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então, o cuidado de Deus sobre a natureza criada vai desde as pequenas aves até o homem, até a minha vida e até a sua vida. Quem fala muito sobre isso, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Você se lembra? O Senhor Jesus fala sobre isso. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, no Sermão do Monte. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6, 26, ele declara o seguinte, olha só, Jesus diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. No versículo anterior de Mateus capítulo 6, no versículo 25, Jesus declara o cuidado dele sobre o homem, a minha vida e a sua vida. E Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Tudo isso porque Deus exerce o seu governo soberano como Criador, de forma que Ele está em todos os lugares, rege a natureza e cuida da sua criação. Meu irmão, minha irmã, isso também precisa impactar diretamente a sua adoração. Porque às vezes nós não damos valor a isso. Se hoje, quando você levantou cedo, teve condições de ir à padaria para comprar pão, eu fiz isso, e tomar um café, isso foi graça de Deus sobre a sua vida. Quando você sair daqui hoje, chegar em casa e desfrutar de um maravilhoso almoço em família no dia de domingo, saiba, isso é graça de Deus sobre a sua vida. Quando amanhã você sair para o trabalho e laborar, para que no início do próximo mês você tenha o seu salário, você consiga viver com dignidade, entenda, isso é graça de Deus sobre a sua vida. Porque Deus está governando, Deus está cuidando, Deus está abrindo portas e fechando portas, e muitas vezes nós não damos valor a isso. Mas a nossa adoração precisa ter como motivo também o governo soberano
de um Deus que nos ensinou a orar dizendo, nós falamos isso na nossa liturgia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se o pão é dado, se o sustento é realizado, faça disso um motivo de adoração pelo governo soberano do Criador sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua história. Mas aí o texto conclui, e eu concluo com ele, com um último motivo para a adoração. Agora dos versículos 19 a 23. Quando o salmista agora em terceiro lugar vai declarar que o terceiro motivo da nossa adoração é o controle absoluto sobre todas as coisas. Devemos adorar a Deus pelos seguintes motivos. Primeiro, o grandioso poder de Deus. Segundo, o governo soberano do Criador. Mas terceiro, o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Duas situações são apresentadas aqui, dos versos 19 a 23. Primeira, o controle de Deus sobre o tempo. Os versos 19 e 20 vão dizer, você pode ler comigo os versos 19 e 20 do texto, Salmo de número 104? Diz assim o texto, a uma só voz, juntos. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Eu não sei se você já andou no mato à noite. Quando não há nenhuma interferência de iluminação, de som do homem, o mato mesmo, à noite, escuro. Se você não andou, saiba, não é muito agradável. Por quê? Por que não é muito agradável? Os animais saem da toca. E por que os animais saem da toca? Porque é hora de sair. Tá, pastor, mas quem falou para eles que é hora de sair? Quem ensinou para os animais isso? Diz o texto, olha aí o versículo 20, que vem as trevas, vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Quem ensinou para eles isso? Isso, queridos, é o controle de Deus sobre o tempo. Sobre o tempo. E se Deus controla o tempo até mesmo dos animais que saem à noite, eu queria te fazer uma pergunta. Por que você está tão preocupado com o seu tempo? O seu tempo é de Deus. Sua vida é de Deus. Seu trabalho é de Deus. Sua família é de Deus. E o que tiver que acontecer, acontecerá no tempo de Deus. No livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20, a Escritura declara o seguinte, Daniel 2, 20. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deixa eu falar uma coisa para você que está preocupado com a política brasileira. Você que está aí todos os dias, como eu, antenado nos noticiários e vendo essa total polarização que vive o país. Você que talvez esteja contrariadíssimo com algumas das decisões dos juízes da nossa nação. Meu irmão, saiba de uma coisa, Deus é quem controla de maneira absoluta todas as coisas. O tempo é dele. Ele é quem remove reis e estabelece reis. Então, independente de quem governe a nação, o nosso rei, ele se chama Jesus Cristo. E ele governa a minha vida e ele governa a sua vida, de maneira absoluta. A segunda situação apresentada aqui é o controle de Deus sobre o homem. Primeiro, o controle de Deus sobre o tempo, mas segundo, o controle de Deus sobre o homem. Diz o versículo de número 23, no final do texto. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Deus outorgou à sua criação como um todo, especialmente ao homem, um ritmo maravilhosamente ordenado. Nada daquilo que acontece foge ao controle e ao cuidado divino. Ou seja, quando você sai para o seu trabalho, para o seu encargo até a tarde, tudo isso é regido por Deus. Ele é quem coloca as pessoas certas na sua vida. Tudo é regido pelo Senhor. Ele é quem faz tudo na sua vida, para a glória dEle. Isso é o que diz Romanos 11:36, que nós também lemos na nossa liturgia, que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. O que é que diz lá? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém.
porque a finalidade última de tudo é a glória dele. Assim Deus fez desde o princípio, quando ele se relacionava com a sua criação, como nos declara Gênesis 3:8. Quando o homem terminava o seu dia após os encargos do trabalho diurno, o Deus majestoso andava com o homem, se relacionava com os seus filhos, e ali havia adoração, pelo controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Deus governa a sua vida e a sua história, e Ele estará no controle de tudo, até que Ele volte e nós estejamos com Ele eternamente. Por isso, eu quero concluir este sermão voltando à minha introdução e dizendo a você que Deus é um ser pessoal. Deus e o universo não são a mesma coisa. Por mais que surjam movimentos defendendo a terra e dizendo que nós devemos desfrutar da natureza em toda a sua beleza e esplendor, e nós devemos mesmo, não tem nada errado de desfrutar da natureza. Eu mesmo gosto de uma pescaria, não tem problema nenhum. Só que Deus não é parte da natureza. Deus é o autor da natureza. Ele é o criador do universo. E a Ele deve ser dado todo o louvor. É isso que o Salmo nos ensina. O nosso Deus é um Deus pessoal. Um Deus que se relaciona com a sua criação hoje. Deus se relaciona comigo e com você. Por isso não é necessário que você busque a Deus na natureza. Até porque Deus não se limita a objetos inanimados. Deus não se limita a céu, a terra, a água, a folha. Não. Nós conhecemos a Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E a Ele deve ser dado todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. A Ele deve ser dada toda a glória. Por quê? Por causa do seu grandioso poder. Por causa do seu governo soberano. E por causa do controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe. E que Ele nos ajude a amá-lo sem ressalvas. Conhecendo a Ele através da sua palavra. E declarando que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador, e aquele que se relaciona conosco todos os dias, com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós declararemos isso nesse instante, cantando o hino de número 26 do Inário Novo Cântico, ao Deus grandioso. De pé, cantemos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu por
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E agora, queridos, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as gloriosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Amém.